Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Cria de Cotia pode ganhar espaço com alto número de lesões em elenco do São Paulo. Com o departamento médico do São Paulo cheio e algumas posições ficando com opções escassas, Rogério Ceni poderá dar chance para algumas crias de Cotia. Uma vez que as inscrições para a primeira fase do Campeonato Paulista terminaram, somente jogadores da base podem entrar na lista B. Com o problema na lateral do São Paulo, é muito provável que Ceni comece a dar alguns minutos para estes jogadores mais novos. Na lateral direita, até o momento, Rafinha, Igor Vinícius e Orejuela estão no departamento médico, em tratamento. No lado esquerdo, Wellington também se machucou. No lugar de Wellington, Caio Paulista deve assumir a posição nas próximas partidas. Isso porque o jogador foi contratado pelo tricolor justamente para ser uma opção a mais para o setor. Entretanto, além de Caio, o treinador também poderá contar com Patrick Lanza. O jogador estava convocado para o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, do qual foi campeão, e chegou ao São Paulo na tarde desta terça-feira, 14. Embora ainda não tenha voltado a treinar com o restante da equipe, pode ser mais um nome para o técnico. No último ano, Patrick chegou a ser relacionado por Ceni, e inclusive, foi titular na partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro. Entretanto, foi substituído ainda no intervalo. O lateral tem contrato até abril de 2027. Outro nome que já deve ser opção, inclusive, para o jogo contra a Inter de Limeira é Natan. Revelado em Cotia, passou por um período de empréstimo ao Coritiba no último ano. Na época, tinha somente uma partida como profissional no São Paulo. Com as lesões crescendo na lateral direita, o tricolor chegou a um acordo com o Coxa e trouxe Natan de volta, em troca do Liseiro. Natan esteve em campo contra o Santos, na vitória do último domingo, 12, substituindo Orejuela, que deixou o gramado com dores. Beraldo, também revelado em Cotia, está se consolidando na defesa tricolor. Com os desfalques de Arboleda e Ferraresi, este se recuperando de cirurgia, o jovem zagueiro assumiu a defesa do tricolor junto a Alan Franco. O jogador é relacionado por Ceni desde o último ano, mas começou a ser titular no contexto atual. O atleta mostra que está dando conta do recado, apresentando um bom desempenho nos últimos jogos. Ainda na zaga, existem mais dois nomes que foram puxados para o profissional, Matheus Belém e Ítalo. Belém jogou 45 minutos contra o Santos também. Ítalo ainda não teve a oportunidade. Diferente de Beraldo, que ficou praticamente um ano treinando antes de começar a ganhar espaço, os dois ainda são muito júniores, tendo em vista que chegaram até a disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano. Outro atleta surgiu no radar de Rogério Ceni após a Copinha. No caso, Thales Vander. O atacante de 19 anos chegou até a ser elogiado pelo treinador. Porém, um dos maiores problemas é relacionado ao contrato. O jovem jogador assinou vínculo de 5 anos com o clube quando ainda era menor de idade. Como isso não é reconhecido pela FIFA, pode rescindir unilateralmente. Igual aconteceu com Marquinhos, no último ano. Como é conhecido, para evitar problemas, somente jogadores com os contratos regularizados estão subindo para o profissional neste ano. Pedro Vilhena foi relacionado no último jogo contra o Santos e também é uma peça que pode ser útil. O jogador é visto como uma das joias da base tricolor. Na base, atuava no meio de campo como um camisa 10. Contra a Inter de Limeira, nesta quarta-feira, 15, o São Paulo já deve ter alguns atletas mais jovens entre os relacionados para a partida. O jogo será às 21h35, no estádio do Morumbi.